Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Queria inicialmente falar que eu sou um cidadão muito miscigenado na faixa dos 40 e muitos anos, tenho cabelo grisalho, estou com um terno, com uma camisa branca e uma gravata roxa, numa cadeira gamer. Aqui no meu escritório atrás tem uma parede e a vista da Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, que é um ponto turístico muito relevante. Queria saudar aqui a mesa na pessoa do Dr. Francisco Posada, saudar o Osmar, que já teve a oportunidade de fazer uma brilhante fala, o João, o Dala, o Pupi, saudar aqui também no ambiente virtual meu queridíssimo amigo Fábio Ribeiro Porto, agradecer a ele e ao Anderson pelo honroso convite, saudar o professor Poche, o professor Inácio, a Nicole, que está aqui nos auxiliando na permissão de permitir que as pessoas compreendam com maior clareza o que eu vou dizer, e eu pediria, se possível, que me colocassem em speaker view para que vocês consigam aprender e acompanhar o que eu vou projetar para vocês na tela. Percebam, o objetivo aqui da nossa fala é falar um pouco sobre as provas digitais. E, para isso, nós precisamos entender, primeiramente, como até o meu queridíssimo amigo César Cury falou mais cedo, é que nós precisamos, de um lado, promover uma mantença do ordenamento jurídico e das regras jurídicas já vigentes em torno tanto do direito como um todo, como do direito processual e especial da prova, mas nós não podemos perder de vista que nós vivenciamos, e eu defendo isso desde 2018, uma virada tecnológica no direito, em face do fato de perceber que as tecnologias elas deixaram de cumprir um papel tão somente instrumental e elas começaram a promover uma mudança muito sensível do próprio modo como os institutos do direito, em geral, elas se articulam e como o direito processual, de um modo específico, se articula. Percebam que no campo da prova, nós vivemos, na atualidade, um verdadeiro panóptico digital, ou seja, nós estamos podendo lidar com provas digitais que são principalmente informações e dados que vão ser armazenados e transmitidos em formato eletrônico e que poderão ser utilizados no ambiente digital. E nós estamos diante de uma virada porque as provas elas caminham para uma mudança tanto da sua própria utilização nos processos judiciais, as chamadas provas típicas, mas também nós começamos a caminhar para um âmbito de utilização cada vez mais consistente das provas atípicas, aquelas que não vêm mais pormenorizadamente estabelecidas no âmbito das legislações processuais. Eu posso até dizer que nós vivemos um período de provas on-life, ou seja, a gente trabalha com provas captando dados presenciais, mas também dados digitais que podem ser utilizados tanto para demonstração de fatos ocorridos fora do ambiente digital, quanto do próprio ambiente digital. E nós estamos falando de uma quantidade muito consistente de provas digitais. Ou seja, são vários formatos, eu estou falando de textos, imagens, vídeos, a própria geolocalização aludida pelo Osmar, os metadados dos arquivos eletrônicos que podem fazer inúmeras provas, registros de transações online, logs, entre uma série de outras utilizações. E percebam, também como pontuado, que a legislação, o Marco Civil da Internet, induz deveres tanto para o provedor de conexão, de modo que no artigo 13 se estabelece a necessidade que ele mantenha esses dados digitais por pelo menos um ano, pelo prazo de um ano, e aqui eu estou falando dos provedores de conexão, ou seja, aqueles responsáveis por fornecer os serviços de conexão à internet, como vários, como a Vivo, a Claro, etc, etc. E os provedores de aplicação, e aqui eu estou falando da Meta, do Instagram, eles têm um dever de manter esses dados pelo prazo de 6 meses. E isso pode, também, como já aludido, promover a utilização mediante requerimentos judiciais, tanto em processos cíveis quanto em processos penais, quanto processos trabalhistas, e os requisitos dizem respeito exatamente à demonstração da ocorrência de algum grau de ilícito, a justificativa motivada e o período específico ao qual se referem esses dados digitais, para que com isso eu consiga efetivamente requerê-los. E, como eu dizia, isso vem promovendo uma mudança tanto da utilização das provas típicas quanto das provas atípicas. No que diz respeito às provas típicas, e aqui eu posso pontuar uma questão do dia a dia forense para o advogado.
Inclusive, peço desculpas por não estar aí pessoalmente, porque o escritório não me deixou, como uma esposa bem ciumenta, estar com vocês aí presencialmente para poder conviver e poder interagir aí. Mas percebam, quando a gente está falando de testemunhos hoje no processo brasileiro, nós estamos falando principalmente de testemunhas cujos dados são reduzidos a áudio e vídeo. E esse áudio e vídeo, ele tem uma questão muito interessante de permitir claramente que eu tenha todos os aspectos, ou grande parte dos aspectos daquela colheita da prova testemunhal, mas ela traz um problema muito grave do ponto de vista prático para, por exemplo, a análise disso perante os tribunais. Porque na medida em que eu estou diante de registros de vídeo, quando o desembargador ou o ministro vai promover a análise desse acervo probatório, normalmente esses dados não estão degravados. Então, isso atribui um ônus para que os magistrados eles promovam uma análise, às vezes de horas, de colheita de testemunhos, de colheita de provas orais, e, obviamente, isso traz um problema. Muitos advogados, inclusive, buscam levar os aspectos mais relevantes da colheita da prova, mas para o juiz isso acaba se tornando um problema. Então, é essencial que essas provas hoje elas sejam passíveis de sofrer alguma forma de degravação. E aqui eu coloco só uma possibilidade muito singela de utilização até de algumas extensões de IA, como uma própria extensão do ChatGPT, na qual você agrega ela através de uma extensão, que é esse YouTube Summary, que você pode basicamente fazer o quê? Fazer um upload de um vídeo perante um canal que você tenha, e automaticamente você, obviamente, pode usar o YouTube, e você, com um simples clique, você consegue fazer a degravação daquele texto e poder utilizá-lo, por exemplo, no processo judicial, para poder utilizar. É claro que nós caminhamos, inclusive, para a utilização do PJE Mídias, de uma série de outros mecanismos, mas perceba, degravar é algo essencial para a utilização de uma prova tradicional, a prova testemunhal. Mas, na minha percepção, e eu defendo isso há bastante tempo, nós caminhamos para uma era das provas atípicas. Nós caminhamos para uma era da atipicidade probatória. Até porque ela pode promover uma análise das provas com muito mais, às vezes, precisão para a demonstração de uma série de fatos. Eu estou falando tanto de arquivos armazenados quanto de fluxos de comunicação de dados. E isso me permite, então, fazer provas tanto de fatos ocorridos no mundo analógico, no mundo presencial, e percebam que a gente tem um gadget que tem dados que podem ser utilizados em processos judiciais e dele se extrair, e aqui eu estou falando do smartphone, mas eu posso falar de qualquer ambiente digital, de qualquer elemento digital que você coloca, pode servir efetivamente num ambiente judicial como uma super testemunha. Isso, obviamente, há um primeiro debate, obviamente, no que diz respeito ao fato de como isso vai ser buscado. Se vai ser mediante a própria entrega dessas mídias e desses gadgets para o judiciário promover uma análise, obviamente tem toda a questão da proteção de dados, tem toda a questão dos dados sensíveis, em que medida que eles devam ou não ser utilizados, mas, sem dúvidas, eles permitem, em investigações criminais, em questões de processos trabalhistas, subsidiar elementos muito interessantes. Eu apresentei alguns exemplos aqui notórios no direito brasileiro. Esse primeiro caso aqui, que creio que todos se recordem, de um determinado caso da morte de uma criança, na qual um dos réus afirmava que estava dormindo no momento no qual aconteceu o homicídio, e o aplicativo de seu celular mostrou que ele procedeu a 81 passos e andou 61 metros no exato momento no qual havia ocorrido aquele delito. Ou seja, eu estou diante de um elemento de prova que, obviamente, desmentiu a fala por ele atribuída. Posso falar mais? Posso, por exemplo, pensar no caso notório envolvendo o problema do 8 de janeiro aqui, daquela invasão terrível ocorrida em Brasília, no qual o ministro Moraes pediu que fossem identificados os celulares por geolocalização, exatamente para verificar em que medida que eles tinham perpetrado aqueles delitos. Como também já pontuado anteriormente, eu posso usar esses mecanismos de geolocalização tanto para comprovar teses do empregador quanto do empregado na justiça, para mostrar jornadas, para mostrar efetivamente em que medida que a pessoa estava ou não estava ligada, e aqui, obviamente, se ingressa numa discussão jurídica
muito relevante, que é a questão atinente à validade dessas provas obtidas através desses ambientes digitais. E, inclusive, a tendência de se falar em técnicas antiforêntices para impedir o uso desses dados digitais no ambiente judicial e até para que se discuta em que medida que a cybervigilância pode ser utilizada ou não. E percebam, até porque pode ser que a pessoa não tenha interesse, mesmo tendo aqueles dados à sua disposição, que outras questões, outros dados sensíveis da sua vida pessoal não sejam apresentadas em juízo. Agora, percebam, eu posso me valer, e eu gostaria de falar disso, de alguns elementos em fontes abertas. Eu coloquei aqui, por exemplo, o timeline da Google, que eu posso pegar um período da navegação de uma pessoa só logando, e aqui eu peguei uma viagem minha, e nessa viagem mostrava claramente os locais onde eu passava, os trajetos, quanto tempo que eu gastei em cada um daqueles trajetos, como que aquilo se articulava, ou seja, eu posso ter uma testemunha com precisão se, por exemplo, o meu telefone estiver vinculado, estiver com a geolocalização ligada. Inclusive, é uma medida antiforense você desligar a localização do seu celular para evitar que provas potencialmente possam vir a ser coletadas do seu celular. Até porque, como eu disse, tudo que você posta no ambiente digital pode e potencialmente poderá ser utilizada contra você num tribunal. Um outro exemplo é a questão das fotos e a extração dos metadados. Por exemplo, a gente tem mais um exemplo aqui, trabalhista, que uma determinada cidadã foi despedida alegando que ela tinha feito uma postagem, que aquela postagem, na verdade, quando ela fez, foi uma postagem do passado, ou seja, ela alegou ser um TBT, e, obviamente, se isso for verdade, ela pode tentar se valer, inclusive, de ferramentas, como, por exemplo, o Picture Map, que você coloca as suas fotos, e ao colocar as suas fotos, ela extrai os metadados, obviamente, se você extrai diretamente da fonte, por exemplo, do seu celular, e ali, quando você coloca a foto qualquer, ela, então, vai automaticamente induzir e colocar os dados efetivamente que foram ali apresentados. Então, você colocar, por exemplo, eu coloquei a foto aqui do meu filho e eu extraio aqui qual foi o celular, quando que foi, local, efetivamente, eu consigo precisar, inclusive, o momento em que aquela prova foi produzida. Há também toda uma discussão acerca da utilização da internet das coisas e dos aparatos envolvendo a internet das coisas e essa captação de dados, em que medida que ela pode ser utilizada judicialmente como prova. Mas eu posso pensar também, não das provas só de fatos ocorridos no ambiente presencial, no ambiente do mundo, da vida em geral, mas, obviamente, eu tenho um banco de dados incomensurável digital que eu posso me valer de fatos ocorridos nesse ambiente digital, dentro dessa lógica de tudo que você postar e usar no ambiente digital poderá ser usado contra você no tribunal. Claro que devido, de acordo com as questões da licitude do debate acerca da validade dessa prova. Eu posso extrair IPs de máquinas e eu posso utilizar, inclusive, algumas ferramentas, como eu coloquei aqui essa ferramenta, que é o Whois, que é uma ferramenta muito singela na qual você coloca o endereço IP, eu coloquei do meu escritório, ele então extrai quem que é o titular daquela conta, quais são os contatos, e disso você pode extrair uma série de subsídios acerca de questões importantes daquela simples vinculação a um IP. Você pode usar também uma outra ferramenta que é o Wayback Machine, que é um monitoramento das mudanças da internet. Então, você pode se valer, por exemplo, para mostrar como que um determinado site se modificou. Isso pode ser utilizado para a prova, por exemplo, de uma proposta que foi retirada de um fornecedor, a questão de uma postagem difamatória, uma informação, ou mesmo questões até mais prosaicas. Então, eu coloquei aqui a título exemplificativo como era o site do meu escritório em 2013 e como é o site do meu escritório em 2023. Que o Wayback Machine, esses registros são registros do próprio site, que faz registros de bilhões de sites, e isso já vem sendo utilizado em decisões judiciais. Esse é um caso também brasileiro envolvendo a questão trabalhista, que uma juíza utilizou o Wayback Machine para fazer uma análise se estava diante ou não de um grupo econômico. O atual site da empresa não fazia alusão a outras empresas, mas quando se foi analisado o Wayback Machine, se verificou que estava sim diante desse grupo econômico e foi demonstrado através dessa prova. E, obviamente, prova extraída nesse ambiente digital.
Do mesmo modo, eu posso me valer dos logs digitais como verdadeiras pegadas, como verdadeiras impressões da minha simples conexão e desconexão em ambientes web. Eu posso, e eu tenho um debate extremamente relevante, só isso daria uma fala de algumas horas, que é o problema da deepfake, e tanto de vídeo quanto de áudio. Você pode fabricar hoje, inclusive com a utilização de IAs generativas. Tem esse caso aqui de 2019 de um cidadão que foi utilizado um deepfake de áudio, no qual ele supostamente teria ameaçado a ex-esposa. Então, se fez prova acerca que aquilo tinha sido, na verdade, fabricado com o intuito de difamá-lo e ser utilizado com o propósito de enganar um juiz na sua prolação da decisão. E aqui entra um capítulo muito relevante, que é o chamado capítulo das metaprovas, que são as provas das provas, ou seja, que vai permitir a regularidade dessa prova, e hoje, envolvendo IAs, e especialmente IAs generativas embasadas em modelos fundacionais, isso vai se tornar uma necessidade cada vez mais premente para que o judiciário ele se aparelhe com mecanismos, porque algumas deepfakes, mesmo alguns experts, não têm capacidade de atestar a sua veracidade ou não, e precisa, às vezes, de uma outra IA para poder atestar se aquilo é verídico ou não. E aí a gente entra na discussão em torno do problema do registro disso, para usar, por exemplo, uma blockchain. E aqui eu faço uma sugestão de uma empresa, que eu inclusive uso aqui no escritório, que é a Verifact, que ela faz essa captação, mantendo a cadeia de custódia, os metadados, e permite um relatório que pode ser utilizado judicialmente. Eles até me pediram para divulgar esse cupom aqui, se alguém tiver interesse em usar a ferramenta, inclusive tem um abatimento aí, em conformidade até julho de 2024, se vocês porventura quiserem utilizar. E para finalizar, nós temos um capítulo à parte em torno da apreciação da prova e da chamada Technology Assisted Review, a TAR, que vem se tornando cada vez mais comum para eu poder fazer o e-discovery no direito americano e para eu simplificar e poder fazer análise, às vezes, de conjuntos documentais muito amplos através de uma análise computadorizada. Eu tenho variada a aplicação da TAR para simplificação e identificação de provas, mas, obviamente, nem tudo são flores. A TAR envolve vários riscos e eles já vêm sendo diagnosticados no que diz respeito à manipulação dos conjuntos de dados, a envenenamento dos dados para chegar a uma determinada situação, ou seja, a gente envolve alguns riscos que são tanto quanto preocupantes. Bem, esse capítulo da prova e o capítulo da virada tecnológica, ele muito me encanta, eu teria muito mais a falar aqui para vocês, mas vou me manter aqui no tempo que me foi concedido, com precisão, os 20 minutos, agradecendo imensamente a todas e todos, mais uma vez, parabenizando e agradecendo o Fábio e o Anderson pela organização e falando da minha honra de estar aqui com todos e todas. Ficam aqui os meus contatos, vocês vão me encontrar em todas as redes sociais, menos no Tinder, no TikTok, no OnlyFans, e se porventura vocês me virem lá, é uma deepfake, não sou eu. Muito obrigado.